Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Bini, eu sou professor aqui na La Trobe University em Bendigo, no estado de Victoria, na Austrália, trabalhando especificamente na La Trobe Rural Health School, que é uma escola que tem como objetivo oferecer os cursos na área de saúde e trabalhar com a área de pesquisa para cidades que estão fora do grande centro, que no caso seria Melbourne, aqui no estado de Victoria. Então a La Trobe é uma universidade que tem essa colocação mais forte dentro do estado de Victoria, aqui na Austrália. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre retreinamento da pedalada, que é uma área de pesquisa que eu tenho bastante interesse, tenho trabalhado há algum tempo, principalmente com as aplicações para o desempenho e a prevenção de lesão. É um tema que já tem já tem sido explorado por algum tempo na literatura, mas eu vou tentar alinhar um pouco com alguns achados mais recentes, alguns trabalhos que a gente realizou e tentar discutir um pouquinho em relação a por que mudar a forma de pedalar. Então, minha formação, eu sou licenciado em Educação Física pela URGS, a antiga licenciatura plena, com viés tanto para ensino quanto para a parte do bacharelado. Tenho mestrado em Ciências do Movimento Humano também pela URGS e realizei meu doutorado na UT University, na Nova Zelândia, na área de Sport and Exercise Science, sempre com um link muito forte com o estudo do ciclismo e do gesto da pedalada de uma forma mais complexo do ponto de vista de entendimento das repercussões da pedalada para o movimento humano. Em termos de atuação profissional, eu trabalhei na área de treinamento de força, como instrutor de musculação por alguns anos, principalmente final da minha graduação, até o meu afastamento do Brasil em 2009. Tive a oportunidade de ser bolsista no Laboratório de Pesquisa do Exercício na URGS em 2005, quando trabalhei num projeto voltado para avaliação de atletas. Nesse momento, um dos aspectos principais era a avaliação de triatletas e ciclistas durante a pedalada. Quando voltei para o Brasil em 2012, trabalhei como técnico de laboratório na área de biomecânica no Instituto Brasileiro de Tecnologia do Calçado, no IBTEC, em Novo Hamburgo, trabalhando com a parte biomecânica da marcha. Depois, em 2012, também, no final de 2012 início de 2013, retornei à URGS, ao Laboratório de Pesquisa do Exercício, para ser pesquisador por 2 anos, realizando meu pós-doutorado na área de biomecânica do sistema musculoesquelético e biomecânica do esporte. E em 2014, assumi uma posição como professor adjunto na Escola de Educação Física do Exército, onde, quando me afastei em final de 2016, em novembro de 2016, para assumir uma posição aqui na Austrália, na La Trobe. Na parte de pesquisa, tenho dedicado a maior parte do meu tempo e do meu esforço ao estudar a biomecânica do esporte, especificamente o ciclismo e mais recentemente a corrida. Tenho alguns trabalhos e um interesse na área de biomecânica do treinamento de força, e a biomecânica do esporte acabou refletindo num esforço em conjunto com outros colegas, em especial o professor Felipe Carpes, em que nós publicamos um livro, Biomechanics of Cycling, em 2014 pela editora Springer, onde a gente resume um pouco do trabalho que a gente fez, num contraste com o que a literatura apresentava até aquele momento. Então, uma leitura que eu recomendo para quem tem interesse em entender alguns aspectos básicos iniciais da biomecânica do ciclismo. Então, um dos aspectos ou uma pergunta que acho que traz um pouco de justificativa para o tema da minha fala é se seria possível mudar a forma de pedalar, porque muitas vezes a gente acaba pensando, não, só tem um jeito de pedalar. Então, eu vou mostrar aqui um vídeo em que a gente vai observar que esse atleta, por exemplo, está usando um sistema de pé de vela que se chama um pé de vela desacoplado, um independente, em que é possível pedalar com uma perna de cada vez, onde se eu movimentar a perna direita, a perna esquerda não segue de forma acoplada o movimento que a perna direita está fazendo. Então, nesse sistema que está sendo apresentado aí nesse vídeo do YouTube, chamado de Ergo Cranks, ou Power Cranks, ou Smart Cranks, que são empresas que acabaram comercializando esse sistema com o objetivo de independizar o gesto entre os dois membros inferiores. Em diversos
movimentos cíclicos, né, como a caminhada, a corrida e o andar de bicicleta também se aplica a isso, o movimento de uma perna interfere no movimento da outra. Na bicicleta isso é possível ser independizado, na marcha também existem estratégias para isso, mas na bicicleta esse exemplo que a gente está vendo acaba sendo um dos mais evidentes para a gente independizar a ação que um membro está fazendo, no caso a perna direita, para o que a perna esquerda está realizando. Né? E o ponto-chave é que visualmente parece ser a mesma coisa, mas quando a gente vai olhar detalhadamente, eu vou até interromper aqui, a gente vai observar que o movimento não é o mesmo. E aí, em termos de tema, eu queria propor exatamente isso. Primeiro, verificar qual é o modelo vigente da pedalada em termos de movimento, em termos de recrutamento muscular e produção de força. O que a gente esperaria que fosse um movimento padrão? E depois, como pedalar de forma diferente, né? Se é possível mudar essa forma de pedalada e quais os benefícios para o gesto motor do retreinamento, que é a intervenção que é possível ser feita para mudar a forma de pedalar. Um dos exemplos, né, eu vou trazer alguns exemplos relacionados com a corrida. A corrida de rua tem recebido uma atenção grande na área de pesquisa em função de que tem se observado que a forma com que o indivíduo realiza o gesto parece ter uma associação muito direta, né, com a ocorrência de lesões por esforço repetitivo, né, que é aquela lesão que vai aos poucos ali começando a sobrecarregar alguns tecidos do sistema musculoesquelético, certo? Então mudar o jeito de fazer o gesto pode melhorar esse cenário em função de reduzir a sobrecarga em alguns componentes específicos do sistema de movimento. E eu vou dar o exemplo das assimetrias como um foco possível de mudança, né? Tendo em vista que a tecnologia avançou nos últimos anos e hoje em dia é possível monitorar numa sessão de treinamento a quantidade de força que está se fazendo entre as duas pernas de forma independente. Era algo que há 5, 6 anos atrás não era tão simples de ser realizado. Então, em termos de movimento, normalmente a gente separa, né? A biomecânica tem essa tradição, né? Pegar um movimento, partir ele, separar ele em diferentes fases ou momentos, né? No caso que a gente separou o ciclo da pedalada em 4 instantes-chave, que são, digamos, conectados por movimentos que acontecem entre eles. Então, do ponto morto superior, ou 0 graus, até os 90 graus a gente tem um movimento, ou a gente tem uma sequência de movimentos acontecendo, de 90 até 180, e de 180 até 270, e do 270 retornando até o 360, ou o 0, né? Recomeçando esse ciclo, né? Considerando um movimento contínuo, né? Como caminhar, andar de bicicleta, nadar, remar, movimentos repetitivos. E nesse ciclo de movimentos a gente vai observar, ou nessas fases vai se observar características específicas, né? Na fase de propulsão, que vai normalmente cobrir do 0 até os 180 graus, né? A gente vai ter extensão de quadril e joelho, flexão, aqui no caso a gente está observando uma flexão dorsal de tornozelo, em alguns indivíduos a gente observa uma flexão plantar, então algumas particularidades vão existir, né? Mas existe um padrão esperado de movimentos que a gente vai comumente observar em um indivíduo que está utilizando a bicicleta, não necessariamente um ciclista, não necessariamente uma bicicleta na rua, pode ser uma bicicleta ergométrica num ambiente interno, por exemplo, né? Então o movimento tem o seu padrão, digamos, né? Ele tem um padrão mais ou menos esperado. Em termos de movimento, e eu apontei um pouco em relação ao tornozelo, né? Nos anos 80, e esses dois pesquisadores, o Kavanagh e o Sanderson, eles acabaram apontando para 3 tipos de movimentos de tornozelo que eles observaram em ciclistas. Então, o movimento normal, né, onde o tornozelo realiza algum movimento de flexão dorsal e plantar ao longo do ciclo, um padrão, né, um padrão mais rígido, onde o tornozelo acaba ficando numa posição um pouco mais estática, né, não há grande mudança em relação ao normal, o tornozelo permanece um pouco mais rígido, e o que eles chamaram de ankling, que é um movimento onde o tornozelo realiza uma amplitude de movimento muito maior, né, com o objetivo de atuar, porque como o tornozelo é a articulação mais distal, tem um papel fundamental em controlar o direcionamento de forças, né? Os grandes músculos estão
localizados mais proximais, né? Então, extensor de quadril, glúteo máximo, isquiotibiais, quadríceps, são músculos que estão mais proximais nas articulações que não têm um contato direto com o pé de vela e com o pedal. Então, é preciso transmitir essa força. É preciso que essa força saia do quadril e chegue lá no pé. Isso é feito de diferentes formas, por meio da tensão gerada no sistema muscular e por meio de transmissão por contato entre as estruturas ósseas. E no caso, o tornozelo cumpre um papel chave nisso. Se o tornozelo se movimentar de forma diferente, a transmissão de força lá na ponta muda. E aí a técnica de pedalada também é alterada. O recrutamento muscular é chave nisso, para que eu consiga, por exemplo, recrutando o glúteo máximo numa determinada fase, aqui especificamente de 0 a 90 graus do pé de vela, eu consiga gerar uma força nesse momento inicial aqui, né? E essa força chegue até o pedal e gere um torque que vá movimentar o pé de vela e vencer a resistência imposta na roda, que no caso, nesse exemplo aqui de um cicloergômetro estacionado ou um rolo de treino, por exemplo. Então eu preciso recrutar esse músculo na hora certa, na intensidade certa. Se eu recrutar ele depois, eu transmito força tarde demais. Se eu recrutar ele antes, eu produzo força antes demais. Então o sistema neuromuscular vai controlar isso. Quanto mais treinado o indivíduo, melhor vai ser essa coordenação, esse recrutamento. Para os extensores do joelho, aí, né, vasto lateral, como um exemplo, o reto femoral, também a gente observa ativações pontuais. Então tem um momento que o vasto lateral está ativado, né, um pouco antes de 90 graus, aí ele para, ele cessa a sua ativação e ele vai voltar a ser ativado um pouco antes de iniciar o ciclo de novo, que é para gerar um movimento de extensão de joelho no início, gerar uma força inicial que vai ser somada com aquela força dos extensores do quadril e vai gerar uma energia mecânica, né, que vai possibilitar o movimento pé de vela. Tá? Então, essa sincronização entre os músculos, esse recrutamento muscular tem que ser muito bem organizado. O sistema nervoso central trabalha bem nisso. E quanto mais o indivíduo evolui, ou mais experiência ele ganha no seu gesto mecânico, melhor fica essa sincronização. Até não vou aprofundar muito nisso, porque isso aí seria tema de uma outra fala, né, com exemplos de artigos onde foi ilustrado isso, com ciclistas de diferentes níveis de experiência, comparando o ciclista com o triatleta, o ciclista com o indivíduo o ciclista treinado, né, profissional, com o ciclista recreacional. Então isso já está muito bem ilustrado na literatura, que o sistema nervoso central aprende a controlar esses músculos de forma otimizada, digamos. Né, aqui também o exemplo dos gastrocnêmios, né? Alguns músculos com uma função diferente, né? Então como o reto femoral, gastrocnêmios, que são biarticulares, eles vão cumprir função em duas articulações ao mesmo tempo, então vão ter que transmitir essa força de uma articulação para outra. Bíceps femoral também como biarticular e tibial anterior como um músculo para controlar, desses que eu mostrei até agora, talvez mais diretamente o movimento de tornozelo, né? Junto com o sóleo, que não vai aparecer aqui, né, mas que são músculos que vão controlar mais diretamente o movimento de tornozelo. Então, por exemplo, nesse ciclista aqui, tem uma ativação grande de tibial anterior nessa fase final aqui, em 180 graus, e essa ativação persiste ao longo de toda a subida do membro inferior na fase de recuperação, até ele chegar no zero lá em cima de novo. Né? Então, o indivíduo ativa bastante, no caso esse atleta ativou bastante o tibial anterior na fase de recuperação para cumprir alguma função, né? Especificamente controlar o movimento de tornozelo de uma forma que ele acreditava, conscientemente ou não, né? O sistema nervoso dele acreditava que fosse a melhor forma de realizar o gesto. Né? Nem sempre a gente realiza isso, nem sempre a gente está consciente de como que a gente está movimentando o tornozelo e quanto que aquilo vai resultar em termos de resultado efetivo, digamos, né? Se esse movimento de tornozelo que a gente está pensando em fazer, se ele realmente vai nos dar o que a gente quer que aconteça, que é o direcionamento de forças da melhor forma possível, que é o que a gente observa aqui nessa imagem, né, em termos de produção de força. Aqui é um diagrama que a gente tem usado há alguns anos, né, para ilustrar com as setas brancas o que seria o direcionamento perfeito de forças, né? Nós não estamos pensando em magnitude, aqui a gente está pensando só em direcionamento, então não tem, aqui tem mais força, lá tem menos força, não, por enquanto a gente não está olhando para isso. Nós estamos pensando só no direcionamento, então o branco, o direcionamento
perfeito das forças, né? Em diferentes quadrantes. Então aqui a gente faz uma abordagem um pouquinho diferente da imagem anterior, quando a gente separou em fases, né, o 0 aqui, o 90, o 180 e o 270. Aqui a gente pega quadrantes que são exatamente os momentos de transição de um instante para o outro. Do 0 para o 90 a gente vai ter o primeiro quadrante, que é o momento inicial ali de produção de força até principalmente essas fases, né, o primeiro e o segundo quadrante, fases importantes aqui de produção de força. Nesses momentos, o ciclista tende a conseguir direcionar essa força de forma bastante efetiva, digamos, né? Eu vou usar o termo efetivo e não eficiente, depois eu vou falar um pouquinho por quê, né? Então ele tende a ser efetivo. A força que ele coloca no pedal gera torque para movimentar o pé de vela, tá? Isso já não acontece no terceiro e no quarto quadrante, tá? Principalmente mesmo com ciclistas muito bem treinados, muito experientes, com muitos anos de treinamento. O que a gente observa é que, enquanto ele deveria, por exemplo, aqui estar puxando o pedal para cima e para trás, muitas vezes a gente observa uma força para baixo, que é uma força que vai gerar, aqui se a gente for voltar lá para a trigonometria, né, a gente pode decompor essa força num vetor perpendicular ao pé de vela, ela vai puxar o pé de vela no sentido contrário ao movimento. O pé de vela tem que girar no sentido horário. Esse vetor preto, ele vai gerar um componente de força que vai gerar o pé de vela no sentido anti-horário. Então vai literalmente frear o movimento do pé de vela. É óbvio que se a gente pensar em duas pernas, né, enquanto essa perna aqui está no terceiro quadrante, eu tenho uma perna que está lá no primeiro quadrante. Então a do primeiro está empurrando para baixo, provavelmente mais, né, ou normalmente mais do que a do terceiro está puxando para baixo. Então eu acabo continuando sempre tendo um movimento contínuo, né, e eu não observo esse efeito dessas forças alterando visualmente a velocidade do movimento enquanto o ciclista está pedalando. Mas a gente observa isso aqui, quando a gente realiza a medição de forças, e hoje em dia, como eu comentei, existe já sistema comercial para isso, né? Existem empresas aí que produzem pedais e pé de velas instrumentados para fazer essa medição, para dar ao longo de todo o ciclo da pedalada essa informação de força e mostrar para o atleta, bom, aqui tem mais força, ali tem menos força. Essa força aqui, nesse instante, ela não é producente, ela é contraproducente, como esse exemplo que eu estou dando aqui. Então, há uma margem para mudar esse cenário. Há o instrumento, né, que são os pedais instrumentados, o pé de vela instrumentados, e há a razão teórica, que seria a necessidade de otimizar esse direcionamento de forças. Parece simples, eu vou aprofundar um pouquinho mais, a gente vai ver que não é tão simples conseguir isso. Então, como pedalar de uma forma diferente? Tem diferentes maneiras ou alternativas que na literatura e na prática, né? Muitas vezes a literatura tende a ir lá na prática entender o que o ciclista está fazendo, muito mais do que o contrário, né? Isso é um fenômeno que a gente observa. A ciência vai tentar explicar o que o pessoal na prática já está fazendo há algum tempo, né? Ao invés de tentar ficar inventando coisas, pelo menos na área dos esportes acontece um pouco assim. Então aqui, por exemplo, a gente vai ver esse vídeo aqui em que a gente observa esse indivíduo pedalando com uma perna só. Então o que ele está fazendo? Ele está gerando todo o movimento, toda a demanda de força está vindo só do membro inferior direito. A perna esquerda está ali fixa, lá atrás no rolo, né? E ele está gerando toda a potência que ele está gerando está vindo da perna direita. Então o que a gente observa aqui? Ele tem que fazer um movimento de uma forma diferente. A gente observa que é um movimento que acaba sendo que ele faz muita força para empurrar para baixo e faz força para puxar para cima também, né? Isso a gente já observa um pouco diferente nesse vídeo, em que a gente tem o que? A gente tem um peso preso no pé de vela contralateral, né? Fixado no pé de vela contralateral, que nada mais faz do que gerar uma carga similar ao que seria o peso da perna esquerda sem fazer nenhuma força, né? Então isso aqui a literatura tem ilustrado como a pedalada unilateral assistida por uma carga externa. A anterior seria a pedalada não assistida, ou o treino de unilateral tradicional aí que a gente vai poder fazer principalmente quando estiver num rolo ou até mesmo na rua, né? Dependendo do nível de habilidade, a pessoa vai lá, desencaixa um dos pedais, né? E pedala só com uma perna. No rolo é mais fácil, é mais seguro de fazer isso, né?
No caso aqui, a gente observa exatamente que a gente vai ter uma necessidade de ter um reforço no membro contralateral para conseguir mudar o jeito de pedalar. No que resulta isso aqui? Né? Aqui a gente tem algumas imagens um pouquinho mais detalhadas, então tá ali, o nosso contrapeso está aqui, né? A gente observa na imagem da direita também, né? Mais em detalhe, então são anilhas que a gente acha numa sala de musculação que estão presas num adaptador customizado que a gente desenvolveu, baseado em estudos anteriores aí já publicados na literatura, né? E esse adaptador com esse contrapeso aqui, né, ele acaba gerando esse padrão de forças similar ao que seria a perna do sujeito inerte. Então, se o sujeito estivesse com a perna ali sem fazer nada de força, esse peso deveria reproduzir a característica inercial da perna contralateral, no caso, né? Contralateral ao membro direito lá, que é quem está fazendo o movimento. A perna direita está pedalando, se a esquerda não estivesse fazendo nada, ela teria que ter um padrão inercial, né? Ou uma inércia similar a esse peso aqui. Tá? E o que a literatura tem investigado é exatamente, primeiro, o quanto que esse tipo de treino pode ser benéfico, né? Isso é uma proposta que surgiu dentro do campo até da pesquisa, não tanto no campo da prática, com o objetivo de melhorar a demanda de carga individual do membro. Então, por exemplo, eu consigo treinar mais intensamente o membro direito utilizando esse tipo de recurso do que eu conseguiria pedalando com as duas pernas. Então, tem estudos já apontando para isso. O que a gente acabou fazendo nesse estudo em particular foi verificar se o gesto em si, do ponto de vista mecânico, era muito diferente ou não. Então, por exemplo, na pedalada assistida unilateral, né, que é aquela em que a gente usa a anilha presa no pé de vela contralateral, o que a gente observa? Há uma redução do torque extensor do quadril, né, o torque que faz a força para empurrar o quadril para baixo, e um aumento no torque flexor do joelho, né, então aquele torque que faz com que o joelho seja fletido, né, quando eu faço a pedalada unilateral assistida comparada com a bilateral, que é quando o sujeito está com as duas pernas ali realizando o movimento. Né. Então, quando essa proposta surgiu na literatura, inicialmente, em 2011, 2012, né, não se sabia que fisiologicamente havia um benefício, né, de melhorar lá características histoquímicas da musculatura dos membros inferiores relacionados com o movimento da pedalada, especificamente extensores de joelho, músculos extensores de joelho. Né? Então havia um benefício fisiológico, mas biomecanicamente a gente não fazia muita ideia se aquele movimento para a perna direita implica na mesma coisa. Então, se eu pedalar com a perna direita e um peso do outro lado é a mesma coisa que pedalar com a perna direita e com a perna esquerda do outro lado, então essa pergunta ainda não estava não tinha sido explorada. E o que a gente mostra aqui nesse estudo, né, que foi publicado em 2014, é que não é a mesma coisa. Né? Eu preciso ter a outra perna contralateral para que eu tenha o mesmo gesto. Então, no momento que eu desacoplo uma das pernas e coloco um peso do outro lado, não é a mesma coisa. Então, eu mudo a forma de pedalar. Eu pedalo de forma diferente. Eu exijo menos dos meus extensores de quadril e eu exijo mais dos meus flexores de joelho. Então, é uma forma de, eu preciso reforçar os meus isquiotibiais, eu poderia usar essa alternativa, por exemplo, para fins de aumentar a demanda de força que os isquiotibiais vão ter durante a pedalada. Tá? Isso aqui também tem uma repercussão, essa aplicação, né, tem uma repercussão sobre a ativação muscular, então tem aumentos aí para vários músculos, obviamente o bíceps femoral é um dos mais afetados, né, a gente viu antes, né, muda o conjunto dos isquiotibiais, especificamente o bíceps, né, muda também o reto femoral passa a ter que ser mais recrutado, muda um pouco o vasto lateral, tem um pequeno aumento do vasto lateral, muda o tibial anterior, muda a gastrocnêmio, então esses músculos passam a ser mais utilizados do que eu teria numa pedalada bilateral convencional. Né? Então eu passo a ter que pedalar de um jeito diferente, eu exijo da minha musculatura com a mesma carga. Né? Então eu estou na perna direita bilateral e a perna direita com o peso livre ali, a carga relativa daquela perna é a mesma. Então se é 200 watts que eu estou pedalando com as duas pernas, é 100 watts para a direita, 100 watts para a esquerda.
Quando eu tiro a perna esquerda e coloco o peso, dá 100 watts para a direita. Então eu estou fazendo uma comparação, mesma velocidade, tudo controlado, a gente tem essa mudança em função de não ter o outro membro lá para realizar o movimento. Eu mudo a forma de pedalar, certo? Mudo, tenho benefícios fisiológicos, mas eu altero a forma de pedalar. Eu digo para o sistema nervoso central, agora tu tem que pedalar de forma diferente. Tá? Aqui tem um outro exemplo de uma outra forma de alterar o padrão de movimento, que na realidade é um estudo que a gente fez também mais recentemente, que é utilizando o feedback visual, né, da força durante a pedalada. Vou até reproduzir de novo aqui. O que a gente tem na realidade, vou dar um pause aqui, ver se eu pego um momento que a imagem esteja um pouquinho melhor. Aqui está um pouco melhor. Então o que a gente tem na realidade é a força que o indivíduo está fazendo entre as pernas e a diferença percentual entre elas de forma resumida. Então o indivíduo pedala um pouquinho, a gente grava a força, né, que ele aplica nos pedais e a gente dá essa informação visualmente para ele, dizendo, ó, fulano, na perna direita tu está produzindo ali alguma coisa em torno de 300 a 400 newtons de força, tá? Enquanto na esquerda a gente está com algo em torno de 600. Então a gente tem uma diferença aí percentual que vai chegar a quase entre 40% e 50% na média. Tá? Então uma diferença, uma assimetria bilateral que é observada e ela pode ser alterada, que é um estudo que a gente realizou, né? Opa, desculpa, vou voltar aqui e a gente vai mostrar um pouquinho mais dessa coleta. Então a gente tinha aí um sistema computadorizado em que a gente media as forças, dava esse feedback visual para o indivíduo, né? Mostrando para ele exatamente o que ele produzia em termos de força, né? E dando instruções verbais para que ele tentasse reequilibrar a produção de força entre os membros inferiores. Tá? Aqui a gente tem mais um exemplo de uma sessão de avaliação, né? Então a gente está num rolo ali, está o computador ali na frente e a gente está dando ali, no caso ali, especificamente eu estou dando a instrução verbal para ele, mostrando visualmente para ele o que ele está fazendo, explicando para ele o que é e dando a instrução verbal junto com a instrução visual para que ele altere a forma com que ele aplica a força nos pedais, para que, se ele está fazendo mais força com a perna direita, que ele tente focar a atenção dele para jogar mais força para a perna esquerda. Tá? Nessa forma de pedalar unilateral, né, que é uma das maneiras que a gente explicou, né, a gente tem uma sobrecarga também femoropatelar maior, então também muda isso, também, além de mudar a forma com que o sistema nervoso central lida com a carga, muda também a forma com que o sistema osteoarticular recebe essa carga, obviamente, né? Se eu faço mais força com alguns músculos, isso vai repercutir em alterações nas forças que a articulação está sofrendo. Então, no caso aqui, a articulação femoropatelar, né, vai sofrer mais força com o uso da pedalada com uma perna só. Já com o uso do contrapeso, a pedalada assistida, eu já tenho uma similaridade um pouquinho maior. Então, por exemplo, nesse estudo aqui de baixo, né, eles realizaram um treinamento aeróbio com uma perna para melhorar a capacidade cardiorrespiratória de indivíduos que tinham feito, jogadores de futebol especificamente, né, que tinham feito reconstrução de ligamento cruzado anterior. Né? Então eles realizaram a pedalada unilateral para fins de tentar fazer com que aquele membro que foi afetado pela lesão e pelo procedimento da reconstrução ligamentar recuperasse a capacidade aeróbia. Né? E a intervenção que eles usaram foi a pedalada unilateral não assistida, que é sem o peso no outro pé de vela. E o que eles observaram foi exatamente que há uma melhora, né, cardiorrespiratória, mas o que a gente tem que pensar é que há uma sobrecarga maior, né? Por exemplo, aqui no caso femoropatelar, que pode estar acontecendo. Então, muda a forma de pedalar, certo? Muda o jeito com que as forças estão sendo aplicadas. Por que mudar a forma de pedalar? Então, como eu mostrei antes, né, no exemplo do estudo que a gente dava o feedback visual para os indivíduos, né, que é uma forma de mudar a pedalada, e a instrução que é dada usando a informação de força, ela pode ser muito variada. Eu posso dizer para o indivíduo, utilizando lá um sistema de medição de força, comercial mesmo, eu posso dizer, fulano, faz mais força nesse momento, faz mais força naquele momento. No caso, uma das razões possíveis para alterar seriam as assimetrias de força.
Então, nesse estudo aqui a gente observou assimetrias de força, então o pé de vela da perna dominante ali produzindo 40, 50 Nm de torque, enquanto o não dominante produzindo alguma coisa em torno de 40, né? Então uma diferença, né? Mais força na perna dominante, menos força na não dominante. Então essa diferença aqui no painel C, né? Está bem ilustrada ali pelas setas, então a seta do dominante está maior que a do não dominante, né? Então isso quer dizer que, bom, o sujeito num gesto como andar de bicicleta, que parece extremamente simétrico, não é. Eu vou ter uma perna mais forte do que a outra. Para alguns indivíduos essa diferença é maior, para outros indivíduos essa diferença é menor, né? Mas ela existe em alguma escala. E é possível alterar isso, né? E um dos pontos para alterar isso acaba sendo principalmente em relação a lesões por esforço repetitivo. Por quê? Porque a gente observa, por exemplo, se a gente pegar joelho aqui, a gente publicou esse estudo em 2011, em que nós avaliamos aí, né, ciclistas competitivos, recreacionais, ciclistas de mountain bike e triatletas, em relação ao relato de desconforto e dor e qual a região do corpo desses indivíduos era mais acometida, né, ou era acometida por algum desconforto. O que a gente observou é algo que já tinha sido explorado um pouco na literatura, talvez na época não tanto em relação aos tipos de ciclistas, digamos, ou as categorias, né, estratificando para competitivo, recreacional, mountain bike, né, normalmente se avaliava de uma forma mais ampla, né. O que a gente observou é que o joelho e a lombar são as regiões que sofrem mais, ou que o ciclista relata uma ocorrência maior de desconforto. Então a gente tem aí de 50% a 87% dos ciclistas competitivos e recreacionais relatando algum nível de desconforto no joelho. Né, se a gente tirar os triatletas aqui e colocar só os ciclistas, né, de 43% a 48% dos ciclistas de estrada, né, vão relatar algum tipo de desconforto na lombar. Né, e há na literatura uma demanda para tentar entender por que isso acontece. Um dos fatores parece ser a diferença de força que é produzida de uma perna para outra. Né. Então, por exemplo, eu posso alterar a efetividade do gesto, né? Então a efetividade das forças usando esse sistema de feedback visual, então alterando a forma com que o indivíduo aplica a força no pedal. Ele pode fazer força mais para frente, mais para baixo, mais para trás. Isso é um benefício do retreinamento do gesto. Eu posso instruir ele para que ele consiga educar o sistema nervoso central dele para mudar o jeito com que a força é aplicada no pé de vela. Tá? Então isso é possível ser feito hoje já com sistemas comerciais. Na época que a gente iniciou esses trabalhos, né, esses projetos em 2005, 2006, né, a gente se usava muito sistemas customizados, produzidos dentro das universidades. Hoje em dia esses sistemas já são comercializados, né, então já é possível utilizar isso no treinamento, né, no ambiente clínico, nas avaliações. Nesse estudo aqui, por exemplo, o que eles fizeram foi exatamente isso. Né? Em 2008, eles utilizaram um sistema de feedback visual para tentar reduzir essa força radial aqui, que é essas setas brancas aqui no painel B, no pré do painel B, né? Que estão empurrando para baixo, né? E enquanto no post aqui, que seria após a intervenção, né? A gente tem uma redução grande dessa força, que a gente chama de força radial, né? Porque ela é uma força que não gera movimento. Ela é uma força grande que é aplicada próximo ao ponto morto inferior da pedalada, ali especificamente entre 90 e 180 graus. Na imagem deles o padrão angular está um pouco diferente do que a gente estabeleceu antes, né? Mas principalmente entre 90 e 180 graus, né? No segundo quadrante do movimento da pedalada, existe uma aplicação de força grande, que não gera movimento, certo? Então a mudança dessa aplicação de força melhora a efetividade do gesto. Eu faço com que com a mesma força eu possa talvez gerar até mais torque, ou eu consigo produzir o mesmo torque, a mesma potência, fazendo menos força, certo? Então esse é o conceito aí de efetividade. A gente tende a pensar em eficiência. Eficiência é um pouquinho diferente. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante ainda sobre isso. Tá? Mas a efetividade é isso. Eu conseguir, com a mesma quantidade de força, produzir mais trabalho. Eu estou sendo mais efetivo. Tá?
Eu posso talvez, né, a gente vai ver que não é tão simples assim, mas na teoria eu poderia talvez até economizar energia, tá, metabólica, né? Certamente a gente economiza energia mecânica, mas não necessariamente a gente economiza energia metabólica. E aqui entra o ponto que eu queria entrar, onde o efetivo e o eficiente se afastam um pouco. Esse trabalho é um trabalho clássico de 2007, em que esses autores fizeram algo extremamente simples. Eles deram instruções para que os atletas pedalassem de forma diferente. Então, a forma preferida deles, o circling, que é o indivíduo fazer força como se ele quisesse circular o pé de vela, né? Então, o que a gente chama de pedalada redonda, né? O ciclista normalmente chama de pedalada redonda. O pulling, que seria focar em puxar o pé de vela para cima, principalmente quando a perna está lá atrás no movimento, fazer aquele movimento de puxado mais ativo possível. E o pushing, que é só empurrar o pedal para baixo, esquecer do resto, né? Empurrar como se fosse um pistão de carro, empurrando o pé de vela para baixo, tá? O que eles observaram é que o índice de força efetiva, que é exatamente essa medida da técnica da pedalada, né? Quanto maior esse número, maior é a quantidade da força que eu aplico no pedal que gera torque no pé de vela, tá? Então o pulling aqui foi o mais efetivo, quer dizer que eu consigo, se eu faço 10 newtons de força no pé de vela, aqui mais de 60% ou mais de 6 newtons, né, dos 10 geraram torque para mover o pé de vela no sentido horário, tá? Enquanto que no pushing, né, eu mal passei dos 40, certo? Então, se eu apliquei os mesmos 10 newtons de força, eu usei um pouquinho mais de 40 para gerar movimento do pé de vela no sentido horário, para gerar torque propulsor do pé de vela, certo? Então, há uma diferença grande, né? Puxar o pedal é mais efetivo, mas diminui a eficiência do movimento. Então esse é um conflito que ainda existe na literatura, e principalmente quando a gente leva isso para a prática, o pessoal existe uma dificuldade muito grande de convencer muitas vezes até alguns atletas técnicos de que não é tão simples assim, certo? O pedalar de forma mais efetiva, né, o gerar a pedalada redonda, por exemplo, ela não é mais eficiente. Por quê? Porque ela gera um gasto energético maior. Essa pedalada empuxada do pedal, ela não é nada eficiente. Ela gera um gasto energético maior em função de que eu passo a recrutar músculos que são menos eficientes. E isso é uma característica inerente do corpo humano. Nem todos os músculos têm a mesma eficiência. É como se a gente estivesse dirigindo um motor grande, que seria o nosso corpo, em que cada pequena parte desse motor, que seriam os músculos, trabalha com uma eficiência diferente. A gente pensa no carro, né? Pô, o carro tem uma eficiência X, né? No plano, aí, em condições, né, controladas aí de vento, por exemplo, e pressão atmosférica, por exemplo, a gente teria uma eficiência X de um automóvel, certo? O corpo humano não funciona assim. Cada músculo tem uma eficiência particular. Tem músculos mais eficientes, tem músculos menos eficientes. Aqui a gente tem um exemplo, né, nesse estudo também de 2007, em que eles fizeram algo um pouquinho similar ao anterior, né, mas eles só solicitaram para que os indivíduos fizessem uma pedalada que eles chamaram de controle, que é uma pedalada convencional preferida, e mediram o GE, que é a eficiência metabólica, certo? E pediram para os indivíduos forçar o movimento na flexão dorsal ou forçar o movimento na flexão plantar, que é o dorsiflexed e o plantar flexed. E o que eles observaram é que no momento que eu mudo da minha condição controle, eu gero uma redução na minha eficiência, especificamente o dorsiflexed, né, em que eu faço esse movimento de tornozelo mais amplo para puxar o pedal para cima, por exemplo. Certo? Então eu vou ter um gasto energético maior, porque eu vou recrutar músculos como o tibial anterior, como flexores de quadril e de joelho, que são músculos menos eficientes, mesmo no ciclista, certo? Há trabalhos mostrando que é possível alterar um pouco isso com o treinamento, então eu precisaria de um tempo de treino, eu precisaria retreinar o gesto motor desse indivíduo e conduzir esse retreinamento por um período relativamente prolongado para tentar
né, e não há estudos na literatura de longa duração mostrando que isso seja realmente efetivo, né, que isso funcione extremamente bem, mas há alguns estudos preliminares que apontam que talvez seja possível pegar o indivíduo, retreinar ele para que ele consiga desenvolver uma capacidade de força de puxada do pedal e que isso repercuta positivamente na eficiência dele. Repercute na técnica de pedalada, sim, a gente verificou que sim. Repercute na efetividade, né, que é a quantidade de força que eu estou transformando em torque efetivo no pé de vela. Sim, isso aí está muito bem descrito, mas a gente não sabe se isso melhora o desempenho do ciclista, certo? Alguns achados aí bem recentes, né, de comparações de atletas profissionais com atletas competitivos, né, o ciclista profissional com o ciclista competitivo amador, mostram que talvez esse ciclista profissional tenha algo de diferente mesmo, certo? Que até hoje na literatura era muito questionado, certo? Então aqui tem ali o dorsiflex como a situação onde eu tenho um gasto energético maior, eu tenho aí uma perda em torno de 2,5%, 2,6% em termos de gasto energético. Parece pouco, mas quando a gente pensa em horas de pedalada, 2,6% por ciclo de pedalada é um número importante, né? Exemplos da corrida, então, para a gente ver situações onde o retreinar o gesto pode ser benéfico. Na corrida, por exemplo, um dos problemas que se observa é esse que a gente vê na figura 1, né? Que é o indivíduo, na fase de descarga do peso, ele fazer um valgo de joelho, né? Uma adução do quadril, né, e desalinhar, digamos, o membro inferior com a pelve, né? E aí tem toda uma literatura na área de corrida que mostra que parece ser um dos fatores aí que vão antecipar a ocorrência da síndrome da dor femoropatelar, né? Então, dores de joelho de novo, né? O joelho aparecendo aí como o nosso calcanhar de Aquiles, né? O nosso ponto fraco. E na corrida, uma das formas de atenuar isso é corrigindo o padrão de movimento. Então, dando informação visual para os indivíduos para que eles, primeiro, alinhem melhor o membro inferior, né? Reduzam essa adução do quadril, reduzam esse ângulo Q aí, né? Esse valgo de joelho, por meio de informação visual e verbal. Então, tem diferentes maneiras de fazer isso. Tem vários estudos utilizando câmera filmadora, espelho, informação verbal, sistemas de análise de movimento ultra modernos, né? Tem diferentes formas de fazer isso, mas funciona, né? Então é algo que o ponto-chave para quem está na prática é que funciona. Tentar alterar isso por meio de um processo de retreinamento, e aí a gente está falando em retreinamento, nesse estudo em particular eles utilizaram 8 sessões. Nos estudos que a gente realizou, e que alguns que eu mostrei aqui, se realizou de 1 a 10 sessões de retreinamento, né, em que o objetivo não é um esforço físico absurdo, é que o indivíduo tenha consciência do que ele está fazendo e que ele consiga corrigir aquilo por meio de alteração do gesto. Aqui também é um estudo clínico, um estudo randomizado, né, um estudo clínico, um ensaio clínico randomizado, mostrando que é possível diminuir a dor por meio de uma análise de escala visual de dor, né, em indivíduos com dor patelofemoral submetidos a um programa de retreinamento comparado com indivíduos num grupo controle, né, que permanecem correndo, não recebem nenhuma informação ou nenhum feedback visual em relação visual ou verbal, né, em relação ao gesto motor, né. Então, alterações na forma de realizar o movimento são muito efetivas, funcionam muito bem, né, e não necessariamente com um período extremamente longo, com um esforço extremamente absurdo, né? Não é esse o objetivo é trabalhar no nível de esforço que o indivíduo consiga ter uma atenção mais voltada para corrigir o gesto e não seja perturbado pela demanda fisiológica aumentada. Então, tem que ser um esforço submáximo, né? E tem que ser uma intervenção onde a gente consiga dar atenção para o indivíduo e de uma forma a reduzir, a independizar ele, né? Que é o interessante desse estudo, em que eles têm um follow-up, né? Um acompanhamento após um mês. Então, eles acompanharam esse indivíduo um mês após eles terem terminado, eles terem encerrado os retreinamentos. E ainda há uma boa manutenção. A manutenção ainda é muito boa
né? Há uma retenção muito boa daquele retreinamento, certo? Aqui a gente tem algumas justificativas para fazer isso no ciclismo em relação a assimetrias, né, que é um tema que outros colegas também, e eu tenho me interessado mais recentemente, né, mas outros colegas têm trabalhado há muito tempo com isso, né? Então, em um contrarrelógio de 4 km, por exemplo, a gente observa essa distribuição. Os índices de assimetria estão aqui mostrados, né? Então a gente tem 20, 60, chega a ter 100% de assimetria bilateral. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que uma perna está fazendo o dobro de força da outra. Né? Quer dizer que uma perna está fazendo 60% mais força do que a outra. Né? Então quer dizer que existe uma distribuição de força que não é homogênea entre os membros. Num contrarrelógio de 4 km, que é um teste de alta intensidade. É um teste bastante intenso. Mas também num contrarrelógio de 20 km, que já é um teste de uma intensidade moderada para mais elevada um pouco, certo? A gente já observa com uma distribuição um pouquinho diferente, né? Eu não tenho tanta assimetria para o lado dominante, mas já vou ter alguma coisa para o lado não dominante. Não são os mesmos atletas, nesses dois estudos a gente avaliou atletas diferentes, mas o foco era muito parecido, era ver se em testes de intensidade maior e menor, né, se a gente poderia observar diferenças muito grandes, primeiro de uma perna para outra, né, e segundo, para que lado essa diferença acabava aparecendo. Né? A gente observou sim, existem diferenças grandes, né, a gente está falando aí tranquilamente mais de 30% de desequilíbrio bilateral para alguns atletas, né? Alguns estão muito bem, aqui estão com a barrinha pequenininha, então quer dizer que eles são relativamente simétricos, né? Uns nem tanto, então a gente tem aí um camarada aí que está com mais de 30% de assimetria, então talvez essa assimetria possa estar implicando em alguma questão de desempenho. Também foi algo que a gente investigou, né, e observou que de forma aguda, né, num contrarrelógio de 20 km, a gente não consegue observar uma associação. Então, o sujeito que tem uma assimetria maior, né, ele não necessariamente tem um tempo de teste ou tem um desempenho pior. Né, que é uma pergunta, né, as assimetrias elas poderiam gerar sobrecarga em algum membro? Em tese, sim. Né, a gente ainda não sabe o quanto que isso repercute. Essas medidas são todas de força no pedal. A gente não sabe nas articulações ainda como é que isso acontece. E a pergunta é óbvia, né? É possível que isso limite o desempenho? Em tese também sim, a gente não conseguiu mostrar isso numa prova de 20 km contra relógio, né? Mas a gente não sabe se interferindo nesses indivíduos, se essa assimetria não poderia melhorar o desempenho deles. Ainda é uma pergunta que está em aberto. Quanto que a intervenção para atenuar essas assimetrias poderia implicar em alterações no desempenho, certo? Nesse estudo que eu mostrei algumas coisas anteriormente, aqui ele está mais detalhado, né? Ele está publicado online, ainda não tem número de página, ele está no prelo, como se dizia antigamente, né? Então nós realizamos na realidade uma sessão de treinamento, de retreinamento, né, da pedalada, com 15 pequenos testes, pequenas intervenções. Então cada ciclo que a gente tem aqui é 1 minuto de pedalada numa carga submáxima. Né? E o que a gente observa é que, oferecendo informação visual e verbal, a gente conseguiu diminuir significativamente, né, os níveis de assimetria em indivíduos assimétricos. Então a gente selecionou ciclistas, então a gente fez um mapeamento, né, para selecionar ciclistas que tivessem um nível de assimetria, né, maior do que 10% entre as pernas, que é um número que a literatura tem trabalhado bastante. Né? Então mais do que 10% já seria considerado assimétrico, né? O indivíduo já seria considerado assimétrico do ponto de vista de forças. Né? Então a gente selecionou somente esses indivíduos já previamente assimétricos e submeteu eles a essa intervenção. Um dia, várias trials, que a gente chama, né? Várias pedaladas com intervalos, né, entre elas. Então o sujeito pedalava 1 minuto, descansava 1 minuto, nesse intervalo de 1 minuto a gente dava informações verbais, explicava para ele o que ele tinha que fazer na próxima tentativa. E a gente observou que uma sessão com 15 repetições já resulta em reduções substanciais, significativas na assimetria. E que essa redução ela é mais importante quanto mais o indivíduo é assimétrico no início. Então aquele sujeito que é bem assimétrico,
ele vai ter uma melhora muito grande. O indivíduo que é menos assimétrico, é óbvio, né? Ele tem já uma janela de adaptação menor, então ele vai se beneficiar menos do que o indivíduo que é muito assimétrico. Então isso eu também posso optar, né, por intervir no indivíduo que está com uma diferença muito grande. O indivíduo que tem uma diferença pequena, eu talvez possa pensar em alternativas do ponto de vista de postergar essa intervenção, uma vez que esse trabalho teve foco em verificar a efetividade do retreinamento para alterar as assimetrias, que é algo que a gente não tinha, não existia na literatura nada em relação a isso, né? Porque a assimetria ela pode ter um fundo anatômico de volume muscular que não é tão simples de alterar, mas parece, por meio desse trabalho, que a via neural de controle é extremamente plástica do ponto de vista de pode ser alterada de forma muito importante. Então há alguma coisa de controle neuromuscular entre os membros que é bastante passível de melhora por meio da intervenção. Então, em resumo, né, a gente viu aí qual o modelo vigente da pedalada. Então existe um modelo em termos de movimento, né, um padrão de movimento relativamente esperado para um indivíduo que vai pedalar. Existe um recrutamento muscular que tenderia a otimizar ou a maximizar o desempenho do indivíduo, né? E esse recrutamento está associado com uma produção de força que é altamente mutável dependendo da forma com que o indivíduo pedala, que foi o que a gente viu, formas diferentes de pedalar com pé de velas independentes, pedalar com uma perna só com um peso do outro lado, pedalar alterando conscientemente a forma de direção da força, né? As razões para alterar isso, tentar melhorar o desempenho, né, gerando uma efetividade maior da força que é produzida durante a pedalada, tentar alterar a distribuição de cargas nas articulações para minimizar talvez a ocorrência de lesões ou a sobrecarga em uma articulação específica. Esse benefício do retreinamento para o gesto motor ele já vem sendo mostrado, por exemplo, no caso da corrida. A gente mostrou nesse último estudo que eu apontei, que a gente realizou, um benefício em termos de potencial de uso, né? A gente ainda não sabe o quanto que aquela redução das assimetrias vai resultar em alteração no desempenho ou alteração no risco de lesão. Esse é o próximo passo. Mas a gente sabe que é possível, certo? Que é algo que até o momento não tinha sido mostrado, né? Então a gente sabe que é possível alterar, né? E que essa alteração muito possivelmente, aí outros estudos dão suporte a isso, ela se retém e é possível que se ela for incorporada, né, essa mudança no gesto da pedalada, se ela for incorporada na forma com que o ciclista pedala, ela pode gerar um benefício. Essa é uma das grandes perguntas aí que ainda está em aberto, a gente ainda tem que explorar um pouco mais, né? A gente deu o exemplo das assimetrias como um foco no reequilíbrio entre os membros. Há outras questões em relação a essa a alteração do gesto motor, né, que poderiam ser benéficas do ponto de vista de tentar alterar o padrão de movimento. Tem estudos aí realizando avaliando a pedalada de indivíduos que têm desordem em joelho, então poder alterar o movimento do joelho especificamente durante a pedalada para diminuir aquela ocorrência grande que a gente viu de dor no joelho em ciclistas. Então tem uma margem aí para a utilização do conceito de retreinamento do gesto motor dentro do ciclismo, que é um gesto extremamente contido, né? O indivíduo ele não tem muito como fazer aquilo de formas... ele tem pouca margem de manobra, como a gente diz, né? Ele tem como pedalar de forma diferente? Tem, mas se ele estiver sentado, né, ele tem ali uma combinação de articulações que podem alterar, mas não é como chutar uma bola em que eu posso chutar a bola de formas completamente diferentes, né? Eu consigo mudar um pouco a forma de pedalar, a gente mostrou vários exemplos disso, mas é óbvio que eu vou ter ali uma certa restrição em função, né, de todo o encaixe, o acoplamento do pedal com o pé de vela, com a sapatilha do sujeito, com o fato de ele estar sentado no selim. Então tudo isso restringe de certa forma a amplitude ou a variabilidade de movimentos que eu posso realizar, tá?
Então eu deixo aí um último slide, né, uma foto aqui da cidade de Bendigo, né, uma cidade que fica no interior do estado de Vitória, na Austrália, né, e agradeço a oportunidade de poder estar mostrando um pouquinho do trabalho que a gente tem feito, né, um contraste com a literatura, e deixo o convite para quem quiser, quando vier à Austrália, visitar a cidade de Bendigo, visitar a Latrobe aqui, visitar o nosso centro aqui. Deixo em aberto, espero que vocês aproveitem o congresso, agradeço já oficialmente o convite, né, especialmente do Patrick, para poder participar, poder falar nesse evento, e desejo a todos um ótimo evento aí nas diversas atividades que todos vão estar realizando.